Olá, amigos do canal Shekinah, é um prazer enorme para nós, porque nós temos aqui conosco dois amigos que eu acabei de conhecer aqui, são seguidores do nosso canal, e eles têm um testemunho fantástico, muito interessante, e vai servir para você também ver o quanto Deus trabalha com as pessoas. Eu tenho aqui a Laura e o nosso amigo Saulo. Eles eram pastores de uma outra religião e, estudando a Bíblia, pelo acompanhamento do Espírito Santo, eles descobriram a verdade do sábado. Olá, pessoal do canal Shekinah. Nós queremos cumprimentar a todos vocês e deixar aqui um registro de uma história maravilhosa que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo. Nós éramos participantes da Igreja Presbiteriana e no curso dessa nossa estada nessa igreja tinha muitas coisas que o Senhor ia colocando como advertência no meu coração. E a partir de um determinado momento, Deus nos chamou a sair dessa instituição presbiteriana e nos chamou ao ministério individual. Então, nós obtivemos uma igreja e ainda não tínhamos o conhecimento do sábado. Foi quando eu ouvi uma ministração sobre o sábado e eu não entendia muito isso, o que é sábado, o que é domingo, e eu fui perguntar para o meu marido que isso importava dentro da palavra de Deus. E ele, como presbiteriano de berço, falou, não, olha, isso não tem nada a ver, é o domingo. E ele sempre teve, assim, o manusear da Bíblia muito bom, sempre teve versículos de cor, e eu não tinha capacidade intelectual para combater isso. Então, eu fui conversar com o Senhor em oração e disse, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho habilidade para conversar com meu marido manuseando Bíblia. Eu vou precisar que o Senhor coloque essa verdade no meu coração se realmente isso é do Senhor. E eu acordei tendo uma convicção absoluta que o sábado era o dia do Senhor. E aí eu fui notificá-lo do que tinha acontecido comigo e ele falou assim, então eu vou mostrar para você pela Bíblia. Eu falei, não, você não vai me mostrar pela Bíblia, porque aquilo que Deus instituiu no meu coração, em Hebreus fala que nós, no final dos tempos, Deus escreveria a sua lei nas tábuas do nosso coração, e foi exatamente o que ele fez comigo. Então, quando meu marido foi pegar a Bíblia para tentar me convencer, falando que era o domingo, eu falei que eu não gostaria disso, que eu não ia sentar para estudar, ao contrário daquilo que Deus tinha instituído no meu coração. Ele sentou para estudar sobre o sábado. E agora eu vou passar para ele, que essa parte ele vai contar para vocês. E na verdade, nós que viemos de algumas igrejas tradicionais, a gente tem uma raiz muito forte. Existe uma determinação de que aquilo que a gente aprendeu é absoluto e imutável. Mas eu nunca tinha sentado para estudar o que seria guardar o sábado ou guardar o domingo. Para mim, eu sempre cresci aprendendo que era uma seita guardar o sábado, então para mim isso já era uma coisa absoluta. E aí quando eu me deparei tendo que, pela responsabilidade, organizar a doutrina sobre essa questão, eu fui aprofundar os estudos. E aí, qual foi o meu espanto, a minha admiração, a surpresa, porque aí eu fui pesquisar todos os versículos sobre o domingo e o sábado, e eu caí naquele estudo que fala da origem do domingo. E aí eu vi que tudo, na verdade, começou não com a igreja primitiva, mas começou em Roma. E aquilo foi me chocando, e eu fui lendo os textos, e eu vi que de Gênesis a Apocalipse, a verdade está no sábado. E naquele momento eu chorei muito, Deus ministrou profundamente no meu coração, e eu cheguei para minha esposa e falei, é verdade, é o sábado e não é o domingo. Então nós entendemos que a gente deveria levar para o ministério onde a gente estava, e aí com insegurança, com receio, porque como líderes de um grupo de pessoas servindo a Deus, como a gente ia levar e o que aconteceria com esse povo? E na verdade as pessoas já estavam preparadas, elas acompanhavam até a Rede Novo Tempo, que passou aberta por um tempo lá na cidade, em Barretos, que é de onde nós somos. E durante pouco tempo ela ficou no ar, depois ela saiu. Mas foi o suficiente para a semente cair no coração da igreja e não posso dizer 100%, mas uns 90% pelo menos aceitou de bom coração. E de uma semana para outra nós mudamos o dia da guarda do domingo e começamos a fazer culto aos sábados. E aí começamos a aprender como era isso e como era viver. E a partir do sábado, aí começou um mundo novo.
A gente descobriu coisas tremendas, doutrinas bíblicas que a gente não conhecia. Por exemplo, essa história de arrebatamento secreto caiu por terra, a gente começou a estudar a mortalidade da alma, porque até então a gente acreditava na imortalidade da alma. O batismo em nome de Jesus, né? Porque a gente era batizado por aspersão, né? Então Deus foi fazendo uma reforma da alimentação, a igreja toda é vegetariana, a reforma dos vestuários. Deus começou um trabalho muito grande dentro da igreja e hoje nós estamos bem estabelecidos. Nós não temos o nome adventista, mas nós somos adventistas porque cremos no advento de Cristo e do sétimo dia porque cremos no sábado santo do Senhor como um selo, como um sinal da criação de Deus. E a partir de isso daí durou, hoje nós já estamos aí com 13 anos de igreja, né? Nós já estamos 13 anos trabalhando com esse pessoal e hoje, através do Ministério EAG, a gente já distribuiu 30 mil grandes controvérsias através dessa história que Deus escreveu para nós. Então é um privilégio muito grande a gente encontrar aqui o Ozzy do canal Shekinah e a gente poder trocar um pouquinho essa experiência com ele, porque ele tem sido de grande relevância para a gente nesses tempos. A gente um canal, né? Nós temos um pequeno canal, o nosso é bem pequeno mesmo, no Telegram, e a gente, através e minha esposa, ela faz um filtro do que o pessoal da igreja deve receber. Esse é um canal, como as mídias e os meios de comunicação são muito expandidos. Então, na verdade, ela faz o filtro e um dos lugares onde a gente recebe muitos vídeos muito abençoados foi justamente no canal Shekinah. E aí nós aqui na Campal encontramos o irmão e aí eu conversando com ele, falando, olha, o teu canal tem alimentado o nosso canal, tem sido uma fonte de bênção. Então nós estamos aqui compartilhando experiências e Deus tem operado de uma maneira grandiosa. Assim como Ele está derramando uma chuvinha aqui fora, Ele está derramando a chuva nos nossos corações. Então nós passamos por um processo de transformação, temos passado por um processo de transformação muito grande e quando nós saímos da igreja anterior, né, da igreja presbiteriana, nós começamos uma célula que se tornou uma igreja. Hoje existe a Igreja Amor de Cristo em Barretos e ela já é uma instituição com CNPJ, tudo é uma igreja oficial. É uma igreja independente e nós começamos buscando a direção de Deus para saber qual era a vontade do Senhor. E Deus usou muito a vida da minha esposa nesse sentido para organizar esse conjunto de doutrinas que a gente iria seguir. E quando nós começamos a entender o sábado, a gente não imaginava o tamanho, a proporção que isso aconteceria, porque é como quebrar um selo, né? Como a gente vê no selo do Apocalipse, quebrou um selo. A partir daquele selo, houve um desdobramento. E nós chegamos, inclusive, a uma compreensão muito maior do que é o livro de Apocalipse, das profecias. Começamos a entender que o caminho do Senhor está no santuário e que esse caminho não é simplesmente saber o que houve no deserto com o povo saindo do Egito, que Deus deu esse caminho e que esse caminho, esse santuário, ele caminha hoje e nos leva para o céu, mas de uma maneira que o que foi ensinado na terra é o que nós vamos viver. E você entendendo a doutrina do santuário, você consegue compreender muito mais o livro de Apocalipse. Então o livro se torna maior. Quando Deus fala, né, para Ezequiel, coisas maiores verás, e aquilo foi se expandindo. E aí a gente aprende mensagem de saúde, aprende as coisas sobre as reformas todas que devemos ter como conduta, porque uma coisa que cristão nominal, muitas religiões cristãs de um modo geral, nós fazemos assim, o crente ele não bebe, mas ele pode comer o que ele quer, e Deus não quer isso de nós, Ele quer que nós respeitemos, assim como tem um conjunto de 10 leis para a nossa mente como com caráter moral, fisicamente as leis de saúde devem ser mantidas para o nosso corpo. Então Deus foi reformando e nos ensinando esse conjunto de doutrinas, e hoje nós temos vivido esses pilares da salvação que o Senhor nos colocou. Aceitamos o espírito de profecia, né? Para nós assim foi um grande privilégio, um grande presente. E do grande conflito, uma das coisas que abriu muito a minha mente antes que o meu marido pudesse saber, Deus tinha colocado no meu coração
comprar o livro da Ellen White, O Grande Conflito, e eu tinha acesso a um ancião da Igreja Adventista, e eu pedi para ele, né, que eu gostaria muito de ler esse livro. Ele até ficou receoso, porque o meu marido é conhecido na cidade, e ele falou, não, mas ele vai brigar comigo. Eu falei assim, olha, entre ele brigar com você e Deus brigar com você, o que você prefere? E aí ele falou, não, então eu vou te vender. E lendo esse livro, irmãos, por isso que a gente faz essa obra de distribuição como Folhas de Outono. Por quê? Porque ali tem respostas, né? Muitas respostas que eu tinha foram esclarecidas através dessa grande mulher chamada Ellen G. White. Então, se você tem alguma resistência, você que é adventista ou fora da igreja adventista, que há resistência no seu coração, se move em direção a Deus e deixa o Espírito de Cristo convencer você do que representa esse manancial de escritos dela. Assim, muito inspirador, motivador. E é o que ela fala, eu sou a luz menor e a Bíblia é a luz maior. É impressionante quando você lê a Ellen G. White, pode ser qualquer um dos livros dela, como ela te encaminha para as escrituras. E isso vai construindo um caráter que é inabalável, sólido, inabalável, que é o reino de Deus dentro da sua vida. Então, assim, a nossa história foi marcada por manifestações especiais de Deus e do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E que você possa acreditar nisso e buscar mais dele, ter a ousadia de chegar e falar, Senhor, se o sábado, porque eu tenho certeza que esse canal, ele não é só acessado por pessoas que já creem no sábado, mas Deus vai levar a muitos outros lugares. Então, se você tem uma dúvida, faça como eu fiz. Senhor, se isso é do Senhor, de alguma forma especial que o Senhor tem para mim, sela esse entendimento no meu coração e abre a tua mente. Fala assim, Senhor, abre a minha mente, como o Senhor abriu de Lídia. Quando Paulo falasse, a Lídia pudesse ter compreensão daqueles valores espirituais. Peça para Deus e deixa Deus ministrar profundamente no seu coração. E acesse sempre esse canal, que é um canal de bênção e que tem acrescentado nas nossas vidas. Shekinah. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.